14 de Nisan, 6 de Sivan. Essas são algumas datas citadas na Bíblia que tiveram uma projeção teocrática fantástica. Hoje vocês têm uma data especial também, uma data muito especial. É o dia 10/2/2007. A partir de hoje, o dia mais importante da vida de vocês batizantes. Mas, raciocínio, o que é mais importante? Será que o mais importante é a dedicação ou o batismo? Porque o tema dessa parte é: a dedicação e o batismo levam à salvação. Mas o que é mais importante? É verdade que é natural que você, nesse momento, diga as duas coisas são importantes. E você não está errado em pensar assim, tanto que as duas coisas fazem parte do tema do seu compromisso com Jeová. Mas a questão é, entre as duas, qual é a mais importante? E o que pode nos ajudar a entender isso é, por exemplo, o símbolo que muitas vezes é usado num casamento. No caso, a aliança. A aliança simboliza a união do homem e mulher. É um símbolo. E é importante o matrimônio, obviamente. Mas o que é mais importante? Aquele símbolo ou o amor que une o casal? Obviamente, o amor. Entretanto, ter um símbolo identificador simbolizando isso é agradável, coerente, oportuno. Portanto, a dedicação que você fez a Jeová, induzido pelo amor que você tem a Jeová, fez com que você demonstrasse isso através do símbolo que o próprio Senhor Jeová escolheu, de modo que isso fosse apresentado aos demais como o símbolo da sua dedicação, do seu amor, daquilo que nós fazemos ao nos apresentarmos a Jeová. É, portanto, o dia mais importante da sua vida. Por exemplo, Noé fez exatamente assim. Noé teve a sua história, uma história de justiça, de amor, de lealdade, uma história de perseverança, uma história que de fato foi exemplar para todos nós. Quando Noé e sua família entraram na arca pela última vez, você pode parar, meditar e imaginar um pouco a sensação de Noé entrar na arca, antes de Jeová fechar as portas da arca, a última vez. A casa que Noé morava, ele deixou seus pertences materiais, móveis, seus imóveis ficaram lá fora. E foram destruídos pelo dilúvio. O princípio hoje é o mesmo. Os iníquos foram destruídos. Então, humanos dentro e fora da arca tiveram destinos, resultados diferentes. Vocês demonstram que querem resultados diferentes também. Nós, por demonstrarmos nossa dedicação a Jeová, queremos um resultado diferente para nós. No caso de Noé e sua família, a decisão deles de obedecer a Jeová e permanecer dentro da arca resultou na salvação deles. E eles puderam então sobreviver a um dilúvio, uma destruição global. O apóstolo Pedro falou da salvação daquela família. Você pode observar aqui, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Veja aí, por gentileza. Apanhe o exemplar da sua Bíblia. E veja a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 21. Uma curiosidade interessante no texto. Diz assim: o que corresponde a isso salva-vos também agora, a saber, o batismo não é a eliminação da sujeira da carne, mas a solicitação de uma boa consciência feita a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. É interessante o apóstolo Pedro falar o que corresponde a isso. No versículo 20, ele cita esse período pré-diluviano e cita o exemplo da família de Noé. Tanto que ele fala no final do versículo 20 que foram 8 almas, falando sobre a família de Noé, foram levadas a salvo através da água, ele cita no versículo 5, no versículo 20. É interessante essa maneira que ele coloca isso, né? O termo presente aqui, da palavra para salvar, é usado no presente. O que corresponde a isso? Salva-vos. O verbo está no presente. Também salva-vos, também agora. Porque a salvação
está começando agora. A partir do momento que a pessoa se dedicou a Jeová, se apresenta para o trabalho, por assim dizer, e demonstra esse amor, a salvação está por começar, está começando agora. Por isso que o verbo está no presente. Diz, salva-vos também agora. Embora no versículo 20 fale que ele foi salvo, as pessoas foram salvas ali através da água, Noé, não foi a água que salvou Noé. Não foi a água que salvou. Embora a água o deixasse livre, foi o instrumento que o Jeová usou da natureza para deixá-lo livre daquele mundo ímpio. Mas não foi a água que salvou Noé. Foi a dedicação dele que o salvou a Jeová Deus. Assim como a arca era uma evidência visível da fé de Noé e de sua família, que resultaram na sua salvação, o batismo também é uma evidência visível de nós que queremos demonstrar fé nas provisões de Jeová para a salvação e os batizantes que se apresentam para isso. É interessante que a palavra que aparece originalmente aqui, no grego original, é uma palavra que diz respeito a corresponder exatamente. Literalmente, é a estampa que corresponde ao modelo matriz. É a palavra soxi. Quando Pedro fala aqui nessa comparação, ele fala, o que corresponde a isso? É como se ele estivesse falando assim, ó, a estampa que corresponde ao modelo matriz é vocês. Vocês estão correspondendo certinho. Você que está se batizando, porque ele fala que corresponde a salvos agora. Em outras palavras, no verbo grego, é como se o apóstolo Pedro estivesse fazendo uma ilustração tão forte como se dissesse assim, ó, você que se está batizando agora, você é como se estivesse no ventre de uma das mulheres que foram salvas dentro da arca. Vocês são o resultado das pessoas que foram salvas dentro da arca. E é verdade, porque as pessoas foram salvas, a família de Noé, aquelas 8 pessoas, e delas vieram a existir o restante da humanidade hoje. Mas o que aconteceu com o restante da humanidade? Fazem parte do mundo ímpio que não serve a Jeová. Nesse mundo ímpio que não serve a Jeová, existem pessoas que, entre aspas, são descendentes, como se estivessem no ventre daquelas pessoas que foram salvas lá na arca. Esses são aqueles que se dedicaram a Jeová como eles se dedicaram, e se apresentam a Jeová com o amor que eles tiveram, o amor que Noé teve ao pregar cada prego na arca. E foram muitos pregos, mas ele não ficou conhecido como pregador de arca, ou construtor de arca, mas principalmente como pregador da justiça. É assim que ele foi chamado. Então nós temos que lembrar disso. Por meio do batismo, podemos entrar numa relação com Jeová que pode nos salvar de uma geração pervertida. E podemos ter motivos de alegria, ter pessoas que se dedicam a Jeová. É o dia mais importante da sua vida e você pode fazer isso por lembrar-se do programa de hoje. Talvez alguns até guardam o programa, né? Daqui a alguns anos poderá lembrar-se. Alguns já estão com o programa bem amarelinho, né? Então, está acabado, está aquele papel jornal antigo, né? Mas ainda guardam o programa. Você pode fazer isso. Guardar o programa, anotar no seu livro organizado. É uma data muito especial. É o dia mais importante da sua vida. Poderá se lembrar das partes, o teor da matéria, se ocupar intensamente com a palavra de Deus. Poderá lembrar e fazer durante a sua vida espiritual, quer no sistema de coisas, quer no futuro, lembrar da sua atividade em relação a fazer a vontade de Jeová. Mas lembre-se, o batismo em si só não garante a salvação da pessoa, embora seja essencial para isso. Usando a ilustração das alianças que citamos no início, assim como as alianças simbolizando o matrimônio por si só não asseguram um casamento bem sucedido, assim também o batismo por si só, o símbolo por si só, não garante. Na parte anterior, nosso amado irmão disse que mesmo que alguém que seja dedicado e batizado, se lhe fizer um convite impróprio, você deve desconfiar dele, no sentido de saber que não está se tratando de uma pessoa espiritualmente adequada como companhia, ou para se aceitar convites. Note que ele usou a expressão dedicado e batizado. Não é esse tipo de pessoa que nós queremos ser, que não vivem à altura da dedicação que fizeram ao soberano Senhor Jeová. Mas pense, por que você está se batizando? Qual é a força motriz de se batizar? Será que é porque quer se salvar? Cuidado! Em Lucas 9:24, Jesus disse, todo aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la. Em outras palavras, se a salvação for o motivo principal,
nós estamos equivocados em relação ao motivo pelo qual nos leva a dedicar-nos a Jeová e sermos batizados. Porque o tema é a dedicação e o batismo levam, conduzem à salvação. Mas a premissa principal que é a dedicação, o amor a Jeová. Em Lucas 9:24, Jesus falou, por exemplo, de pessoas que querem salvar a sua alma a qualquer preço. E muitas vezes, de maneira equivocada, alguém pode querer se aproximar da organização para querer salvar a vida. Jeová é a fonte da vida, isso é natural que aconteça. E às vezes a salvação imediata não é aplicável. Por exemplo, no caso de Jesus, em João 12:27-28, ele falou, será que ele devia pedir a Jeová, salva-me nessa hora? Mas é para isso que vim. Então ele não foi salvo naquela hora. Não foi salvo imediatamente. Jesus deu a sua vida. Pessoas assassinaram Jesus, ele foi perseguido. Jeová não o salvou naquela hora. Mas Jesus foi salvo por Jeová, porque ele foi trazido da morte. E Hebreus 5:7 fala que ele foi ouvido favoravelmente sobre tudo que pediu. Então, temos de nos esforçar, tal qual Jesus fez, vigorosamente para continuar numa condição salva. E lembrem-se, Satanás, o diabo, não quer que nós fiquemos ou continuemos nessa posição. O mundo dos dias de Noé foi destruído, mas os sobreviventes ainda eram imperfeitos, sujeitos à influência satânica. E nós não queremos fazer o que a maior parte da humanidade está fazendo, se apartar de Jeová. Não queremos também estarmos aparentemente dedicados e batizados, mas não cumprir com o compromisso. Como um marido que carrega a aliança, o símbolo, mas não é fiel à sua esposa. Ou talvez como um casamento pro forma, chamado, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um casamento chamado green card. É um arranjo em que as pessoas casam-se apenas para obter a cidadania daquele país. Então o objetivo principal do casamento qual é? Qual é a força motriz do casamento? É o amor? É compor uma família? Não. Descaracterizando o propósito original do casamento. Não é isso. É um casamento, entre aspas, político, socialmente e economicamente atraente para cada uma das pessoas que querem agora estar lá nos Estados Unidos. O chamado green card, o arranjo que o mundo aceita. Não é assim no nosso casamento com a organização de Jeová, ou seja, nós nos dedicando a Jeová. Parte do documento que você, entre aspas, vai assinar hoje está no Cântico 55. Apanhe, por favor, do seu cancioneiro. Veja brevemente o que diz o Cântico 55. Por favor. Veja o que diz, para que esse cântico fique marcado no seu coração. E mais importante do que ter a voz afinada ao cantar essa oração em forma de melodia, como foram os salmos, é o coração estar afinado com Jeová. Aqui diz, cada dia de mãos dadas com Jeová queremos caminhar. Que grande privilégio, nele devemos jubilar. Então, sempre ter alegria. É por meio de um acordo que nos dá a sua mão. Está acontecendo com vocês hoje. Dedicando-nos a Ele, nós tomamos a posição. Sabiamente andaremos com nosso Pai Celestial. Inimigos nos rodeiam, um perigo grande é real. Satanás e seus demônios e a carne fraca é. Há também materialismo, tentam enlaçar nosso pé. Mas ficamos assim, sem nada. Deus provê a força ativa, a palavra, a congregação. E além de tais ajudas, seu amparo pela oração. Ao andarmos com Jeová Deus, procuramos sempre ser puros, justos e benignos, bem modestos no proceder, sabendo que nós temos limitações. Esta letra do cântico é parte do seu acordo com Jeová. Lembre-se disso. Guarde bem esse cântico, porque ele vai fazer parte da sua história. Estude a palavra de Deus regularmente. Anseie o conhecimento cristalizador, o leite não adulterado da palavra, como já foi lido aqui hoje, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Buscar o entendimento correto disso fará com que você obtenha a salvação da parte de Jeová. Esforce-se em melhorar a sua maneira de usar a Bíblia Sagrada. Não chame atenção para si mesmo. Siga o exemplo de Jesus. É lógico que cada um de nós temos características muito próprias. E Jeová deu o coração. Entretanto, o mundo tem um conceito equivocado sobre humildade. E nós não queremos ter esse conceito. Procure meios de atrair as pessoas, motivando o coração dessas pessoas. Continue a ter o hábito de fazer orações sinceras, orações de coração. Elas significam também salvação. Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Veja o que diz o texto sobre isso, as palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mantende-vos despertos,
fazendo todo o tempo súplica para que sejais bem-sucedidos em escapar de todas estas coisas que estão destinadas a ocorrer e em ficar em pé diante do Filho do Homem. Note que ele falou sobre fazer o tempo todo o quê? Súplicas. Fazer súplicas, orações sinceras. Nunca deixe que suas orações se tornem rotineiras ou repetitivas. Certa ocasião, alguns, talvez pode ter até um irmão veterano presente que tenha acompanhado essa cena. Um dia muito especial, em que alguns missionários estavam reunidos, uma irmã idosa missionária estava sendo apontada por um irmão como um exemplo de fé. E naquele dia, uma das experiências seguidas daquele programa espiritual foi citada uma experiência daquela irmã missionária. Um dos jovens que estavam ali presentes se dirigiu à missionária e falou: irmã, eu fiquei impressionado com essa experiência. Que fantástico exemplo de zelo, de lealdade, de humildade da irmã. Servir por tantos anos no tempo integral e ter tantas experiências em levar pessoas à salvação, por assim dizer, conduzindo-as ao arrependimento, ao batismo. Qual é o segredo da irmã? Aquele jovem perguntou. A irmã olhou, aquele olhar cansado, uma pessoa bem idosa, deu um sorriso bem devagar e apontou assim, para o seu colo. Ele olhou e não entendeu nada. Ela tinha uma saia bem comprida aqui, até a canela lá embaixo. Ela se ajoelhou, se dobrou lentamente na cadeira e começou a pegar a barra da saia e dobrar. Ele não entendeu nada. Ela dobrava, até chegar no joelho. Ele percebeu que o joelho dela tinha uma diferença mesmo. Ela apontou o joelho e falou assim: isso. Estes joelhos estiveram muito tempo no chão, pedindo, suplicando a Jeová para que tivesse misericórdia de mim, e ele ouviu as minhas orações. O que quis a irmã mostrar com isso? Que ela orava muito a Jeová e eram orações sinceras, não eram rotineiras, não eram repetitivas. Notou que o texto, Jesus falou sobre ficar em pé? Ficar em pé, ele disse no final do texto aqui do versículo que nós acabamos de ler, e em ficar em pé diante do Filho do Homem, equivalendo à salvação. A grande multidão está em pé, não é? Aqueles que fazem parte da grande multidão, nós temos esse privilégio, estamos ativos, né? A Bíblia muitas vezes expressa isso, e o escravo já nos mostrou. Muitas vezes ficar em pé simboliza sinal de aprovação e de atividade. Quando, por exemplo, Miguel, o grande príncipe, lá em Daniel 12, colocou-se de pé, por-se-á de pé, atividade, né? Já vimos isso recentemente no estudo do livro de Daniel. Então nós estamos ativos e podemos ter a aprovação de Jeová. Mas lembra-se também que o apóstolo Paulo falou? Quem pensa estar em pé, acautele-se para que não caia. Porque senão não vai acontecer isso se cair. Não vai estar em pé na presença do Filho do Homem, né? Nesse dia tão importante. Tenha em mente que é um grande privilégio fazer isso, orar, fazer súplicas a Jeová. Evite ser muito autoconfiante. Para que isso aconteça, o texto mencionado, para que nós possamos raciocinar, é Filipenses capítulo 2, versículo 12. Veja na sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, o versículo é o 12. O texto diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: consequentemente, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não somente durante a minha presença, mas agora muito mais prontamente, durante a minha ausência, persisti em produzir a vossa própria salvação, com temor e tremor. Ele falou sobre dois aspectos, temor, mas tremor. A pessoa que está consciente do perigo que é ficar apartado de Jeová. E a pessoa que fica muito autoconfiante pode correr o risco de, infelizmente, ter o conceito equivocado de humildade que o mundo tem. Então, nós não queremos ser assim. Esforce a ser receptivo aos ensinos e mais semelhante a ovelhas. Somente os semelhantes a ovelha terão salvação eterna. Aceite humildemente os conselhos de correção. Não seja muito autoconfiante. Um homem chamado Charles Plumb é um palestrante famosíssimo nos Estados Unidos da América. Ele faz muitas palestras lá nos Estados Unidos, seculares, empresariais. Mas o que ele foi no passado? Ele foi um piloto de avião norte-americano na Guerra do Vietnã. Só que o avião que ele estava pilotando, certa ocasião, foi atingido por um míssil. Ele conseguiu pular a tempo e abrir os paraquedas e salvou. Certa vez, num restaurante, ele foi reconhecido por um homem. Mas você é o Charles Plumb, não é? Ele falou: sou. Ah, como é que você me conhece? Ah, eu é que dobrava o seu paraquedas. Eles abriram certinho, não abriram? Abriram. Ah, então tá bom. E passou por embora. Aquele homem passou por um instante, alguns momentos tristes, pensando:
Puxa, eu vi esse homem todos os dias durante anos. Que piloto arrogante que eu era. E a minha vida estava nas mãos dele. Ele que, como operário serviçal, um marinheiro comum, mas é ele que dobrava os meus paraquedas todos os dias. Eu nem bom dia falava para ele. Como eu era arrogante. Ele passou a colocar um tema nas palestras dele. Quem abriu o seu paraquedas hoje? Refletindo na situação de que um dia, pessoas que estavam fazendo um serviço simples, mas significativo. Muitas vezes queremos fazer serviços que sejam notados. Muitos serviços não são notados. E Jeová aprecia muito. A questão é, nós queremos ser usados por Jeová ou amados por Jeová? O que você quer ser? Nabucodonosor e Babilônia, a certa ocasião, foram usados por Jeová, mas não foram amados por Jeová. Nós queremos ser amados por Jeová e deixar que Jeová nos use da maneira que Ele quer que nós sejamos usados no seu próprio tempo. E lembre-se, conhecimento sem caráter espiritual de nada adianta. Porque aqueles que têm caráter espiritual são diferentes daqueles que foram citados há pouco, que se dedicaram a Jeová, que estão na organização de Jeová, mas que, lamentavelmente, fazem convites impróprios, estão envolvidos com o mundo através de coisas erradas. Nós não queremos ser assim. Esteja determinado a perseverar, apesar dos obstáculos e perseguições. E lembre-se, esforce-se a ser receptivo e ser humilde. O mundo tem um conceito equivocado. Já viram? Lá fora fala-se assim, aquela casa, talvez uma reportagem, né? Estamos aqui na casa do senhor fulano, uma casa humilde. Como que a casa pode ser humilde se humildade é uma atitude mental? Casa não tem cérebro nem coração. Ele está querendo dizer, o repórter, equivocadamente, que a casa é simples, é modesta, de poucos recursos, mas não humilde. Perceberam? Todas as pessoas gostariam de quê? Ter uma casa daquele tipo, talvez um barraco, ou uma casa mais bem arrumada. Esse salão aqui, do ponto de vista do mundo, não seria um salão humilde, então? Seria um salão arrogante? Não. É um salão modesto, aconchegante. O mundo tem um conceito equivocado sobre humildade. E nós não queremos ter esse conceito equivocado. Nós queremos fazer a vontade de Jeová. E seja determinado a perseverar, apesar dos obstáculos, e aceite humildemente isso. Em Mateus 24:13 fala aqui, aquele que perseverar até o fim, é que será salvo. Então lembre-se disso. Eu quase consegui fazer o que os anciãos me incentivaram naquela visita de pastoreio. Eu quase consigo assistir todas as reuniões. Eu quase consigo assistir todos os dias de congresso. Eu quase consigo ser regular. Sabe o que pode acontecer? Você quase conseguirá agradar a Jeová e quase conseguirá viver eternamente, passando para o novo mundo. Quase. Portanto, os quase, esse quase não é muito bom, não é? Muitos têm problemas com perseguições, com obstáculos, com depressão, mas a perseverança é essencial para a salvação. No passado, outros servos de Jeová tiveram, como Jó, doença, perda na família, ataque satânico, Ana, que estava depressiva, porque queria ter um filho, Davi, porque demonstrou-se depressivo, apesar de ter pecado a Jeová, e demonstrou que isso havia lhe tocado. Jonas, por causa do território, também Abacuque, porque percebia tanta iniquidade à sua volta. O apóstolo Paulo diz que a ansiedade pela congregação, ou congregações, como viajante, né, lhe consumia. Então, a melancolia, muitas vezes a depressão, não significa que você é uma pessoa inadequada, que não serve para nada, longe disso. E, segundo o que se mostra, requer cuidados, inclusive médicos. Esteja atento ao cumprimento do sinal que estamos nos últimos dias e aplique as orientações no seu caso. Jeová lhe considera precioso. Mantenha-se vigilante. Lembre-se da urgência da nossa obra que salva vidas. Mantenha-se achegado ao povo de Jeová. E procure sempre ver o que há de bom nos irmãos. As reuniões são um excelente momento, motivo para isso. Veja essa experiência que veio dos Estados Unidos. 2 semanas antes da campanha do convite para o Congresso, essa campanha nova, estamos convidando agora as pessoas oficialmente para o Congresso. No serviço de campo, uma irmã de nome Morgan abordou um rapaz. Ele decidiu ir ao Salão do Reino. Aproveitando a oportunidade, aquela irmã lhe deu então um convite para o Congresso. Ele falou, eu vou, mas são 3 dias, sexta, sábado e domingo. Posso ir só no sábado e domingo, porque sexta eu trabalho. Mas diga uma coisa, o Testemunho de Jeová também não trabalha na sexta? A irmã disse, trabalhamos, muitos trabalham sim. Mas e aí, como vocês fazem? Sexta-feira? Nós muitas vezes
tiramos a sexta-feira um dia de folga, fazemos um arranjo, né, com o nosso empregador, compensando, ou antes ou depois, ou então nós mostramos a ele a importância e muitas vezes até pedimos demissão, se for o caso, por sermos leais a Jeová e vivemos à altura da nossa dedicação. Ah, é? Ah, tá bom. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem foi ao seu emprego, chamou o patrão e falou: olha, é o seguinte, eu tenho um congresso para ir, tenho que ir sexta-feira. Ou o senhor me liberta para descansar, pode mandar embora, eu vou, então tchau. Né? Aí o homem falou: não, você é um empregado, eu quero muito, vai ficar aqui conosco. Ele foi e contou para o irmão, né? Falei: ó, ou você me deixa ir no congresso, então pode mandar embora. Aí a irmã ficou super feliz, que determinação. Pô, quantas pessoas vão para providenciar os lugares, eu arranjo, os indicadores, né, certinho. Ah, vai você e sua família? Sim, eu convidei algumas pessoas. E quantos são? 35. Quanto? 35. 35? Mas não vou poder marcar tantos lugares assim, né? O que isso nos mostra, essa experiência que está no anuário novo agora 2007, nos mostra que se uma pessoa que acabou de ter contato com a verdade preferiu pagar um preço alto lá fora, à vista do mundo, e até perder o emprego por não perder a sexta-feira do congresso, será que nós deveríamos pensar: bom, tem que trabalhar sexta-feira, eu vou no sábado e domingo, tá bom, já depois eu pego as suas anotações? Será que seria correto fazer isso? Notem então que nós não queremos agir assim. Nós queremos fazer a vontade de Jeová e seguir o exemplo desse destemido novato, que de fato levou os 35 lá no congresso, e a experiência segue. Procure então fazer isso, fazer a sua parte. Você nunca estará sozinho. E lembre-se, procure ver o que há de bom nos irmãos. Todos nós temos algo de bom a apresentar a Jeová e aos nossos irmãos. E todos nós estamos sendo lapidados dia após dia. Podemos melhorar, podemos reconhecer nossos erros, ser pessoas melhores em todos os sentidos. Se virmos defeitos dos irmãos, nos apegarmos a isso, poderemos nos equivocar em relação à nossa dedicação. Certa vez uma missionária muito experiente, ela conhecia há muitos anos o irmão Nor, um ex-presidente da associação no passado. Aí o que aconteceu? Ela encontrou o irmão no congresso. E o irmão não percebeu, não a viu, ele não a viu mesmo, passou. E ela ficou tão chateada, essa irmã se tornou inativa. Inativa. Com alguns meses afastada. E ela é missionária, já pensou? Não respondeu aos repetidos esforços para que eu tomasse aquela posição. Mas ela não se abriu, não falou o que de fato tinha lhe chateado. Até que o irmão, muito jeitoso, fez aquilo que Provérbios diz, né? Tirou as águas profundas do sentimento da irmã. E ela se abriu com o irmão. Aqui acontece o seguinte: eu vi o irmão Nor, conheço ele há tantos anos, o que aconteceu? Ele me viu, nem me cumprimentou. Ficou chateado. O irmão tão maduro, como é que pode ser arrogante assim? Como é que pode ter falta de humildade? Independente depois de mostrar que ela estava equivocada, interessante foi a maneira que o irmão abordou o assunto. Ele falou assim: eu entendi, irmã, entendi. Irmã talvez tenha razão, então, na sua posição. Ela ficou surpresa. Lembra-se da data do seu batismo? Por isso que estamos falando isso, que o caso é pertinente. Lembra-se quando você se batizou, do discurso, da oração, do cântico? A irmã se dedicou ao irmão Nor, né? A irmã falou assim: olha, eu vou servir o irmão Nor por toda a vida. Vou ser leal ao irmão Nor por toda a vida. Irmão Nor, vou dar a minha vida por ele. Ele deu a vida do filho dele por mim, então o irmão Nor merece. A irmã sorriu e falou: meu Deus, que é isso? Não é um ponto de reflexão essa experiência? Ela voltou às suas atividades com tudo, com toda a força, fazendo a vontade de Jeová. Então que o seu batismo leve à salvação eterna com a visão, com o foco correto. Hoje você está iniciando a carreira mais importante da sua vida. Com certeza surgirão obstáculos, mas lembre-se desse texto, Isaías 41:13. Lembre-se disso, jamais esqueça disso. Isaías 41:13 diz assim: pois eu, Jeová teu Deus, agarro a tua direita, aquele que te diz: não tenhas medo, eu mesmo te ajudarei. Deixe-se guiar pelo soberano Senhor Jeová. Não deixe-se guiar pelos conselheiros do mundo. Como certa mulher que recentemente foi noticiada que estava atravessando, era cega, foi atravessar a rua, e o que aconteceu? Ela estava esperando alguém lhe ajudar. De repente, ela sentiu uma mão gentil no seu braço. Posso atravessar a rua com a senhora? Pois não, né? Aceitou o convite. Daqui a pouco ela viu carros, ela ouviu carros brecando, buzinando, um barulho intenso, pessoas gritando. Quando chegou do outro lado da rua, ela falou assim: mas o senhor me convida para atravessar a rua, o senhor parece cego? Ele falou: mas eu sou cego, né? Só que ela não se deu conta ao aceitar o convite, que estava aceitando o convite uma pessoa como ela. Nós não queremos ser assim.
aceitar qualquer conselho, qualquer orientação, embora isso pareça engraçado, além de ser um caso real, deve nos levar à reflexão. Será que ao ouvirmos o conselho equivocado, vamos rir quando recebemos o conselho correto, como rimos agora? Não queremos fazer isso, queremos de fato aceitar o conselho. Chegou a hora de você demonstrar que está disposto a começar a ser guiado por Jeová e ser conduzido à salvação. Por favor, veja o que diz essa pergunta. Convidamos os candidatos ao batismo a se levantar, para podermos fazer as duas perguntas. A base do sacrifício de Jesus Cristo, arrependeu-se dos pecados e dedicou-se a Jeová para fazer a sua vontade? Compreende que sua dedicação e batismo o identificam como testemunho de Jeová associado à organização de Deus, que é dirigida por seu Espírito? Sua resposta clara e afirmativa a essas perguntas indica que vocês se qualificam para o batismo como ministros ordenados de Jeová Deus. É apropriado agora que passamos juntos uma oração. Amém. Nós queremos convidar agora, já que refletimos no Cântico 55, queremos convidar a assistência a se levantar e cantar com os candidatos ao batismo o Cântico número 55. Poderá refletir agora no que foi falado. Andemos diariamente com Jeová. O texto base é Miqueias 6:8. Após a introdução pela música, nós cantaremos juntos.